Vocês sabem disso, as senhoras e senhores sabem disso, todos aqueles que trabalham dia a dia com segurança, com execução penal, sabem o quão desafiador é. Em relação, particularmente, a esta nossa área de estudo, de trabalho, eu lembro sempre do fato de que, quando nós tratamos de futebol, nós estamos numa pátria de 200 milhões de especialistas. Em relação à segurança pública, a execução penal é parecido. Todo mundo tem uma receita, uma ideia aparentemente inédita, que por si só, magicamente, iria resolver todos os problemas. Se tal ideia existisse, é claro que ela já teria nascido nas mentes, não minha exatamente, mas de todas as senhoras e senhores, alguns aqui, com várias décadas dedicadas à execução penal no Brasil, caso do juiz Douglas, por exemplo. E outros tantos que aqui estão, da Polícia Penal Federal, Polícia Penal dos Estados, Ministério Público, Defensoria, juízes, especialistas, técnicos, todos aqueles que trabalham todos os dias com essa temática. Nós também somos vítimas de um paradoxo. Quando nós começamos, sob o comando do Murilo, do Rafael Velasco e de outros, o trabalho no Maranhão, em 2015, no sistema penitenciário absolutamente conflagrado, desorganizado, era preciso, naturalmente, investir. Investir para que aquele quadro caótico fosse revertido. E durante todo o ano de 2015, 2016, 2017, eu enfrentei uma maré inesgotável de fake news, de distorções e de mentiras. Vocês sabem quantos milímetros eu recuei? Nenhum. Porque, primeiro, eu tenho convicção de qual é o caminho técnico que, naquele caso, o Maranhão precisava. Depois, porque quem tem uma vida limpa, honrada, honesta, não se intimida com distorções. Nesse caso, o que diziam? Diziam que nós estávamos investindo para o bem-estar dos bandidos. Todas as senhoras e os senhores já ouviram isso nos seus estados, nas suas instituições. E o paradoxo qual é? Doutora Sheila, minha companheira aqui no Ministério da Justiça, nossa assessora. É que, na literatura existente sobre o crime organizado no Brasil, vasta literatura, infelizmente, há poucos consensos. Um deles é que, sem o sistema penitenciário, não teriam nascido as grandes facções criminosas e elas não teriam se nutrido e se transformado em facções transnacionais. Ora, se alguns dizem, farisaicamente, que querem combater o crime organizado, é impossível fazê-lo com seriedade, de modo eficaz, sem superar as crises no sistema penitenciário. Ou seja, sem investir no sistema penitenciário, não existe combate ao crime organizado no Brasil. E é isso que nós estamos aqui todos os dias no Ministério enfrentando. Segurança pública, de um modo geral, no nosso país, ganhou proporções, como nós sabemos, de grave tema nacional, há décadas. Nós vemos indicadores de estruturação dessas facções sempre com muita preocupação. Mas é impossível não sublinhar o principal, deixar de destacar o principal. De onde vem esse poder gigantesco que as facções têm hoje? Da sua capitalização. As organizações criminosas hoje, as facções brasileiras, estão com muito dinheiro. E por terem muito dinheiro, nós precisamos ir à raiz desses problemas para conseguir enfraquecê-las e aí sim superar esse fenômeno no nosso país. Com isso, amigos e amigas, queridos colegas de trabalho, nós delineamos 2 eixos principais de uma estratégia séria de combate ao crime organizado. De um lado, tratar sobre o tema sistema penitenciário. De outro, descapitalizar as facções criminosas. Isso funciona mais do que ações demagógicas de sair dando tiro a esmo. Tiro a esmo serve para fingir que se está fazendo alguma coisa. Mas combate ao crime organizado é o que nós estamos fazendo. Ao buscar estruturarmos
um sistema penitenciário que objetivamente enfraqueça a capacidade de comando de tais organizações dentro e fora do sistema penitenciário. Essa força penal, hoje estruturada, é uma ampliação da força-tarefa antes existente. Porque a força-tarefa, a FETIP, Força-Tarefa Intervenção Penitenciária, se assentava no pressuposto de haver uma crise e aí ocorrer o concurso das forças federais para auxiliar os estados. Isso não é a forma inteligente de fazer cooperação federativa. Primeiro, claro, nós temos que dizer que cooperação federativa é essencial em segurança pública, também, claro, na questão penitenciária. Em segundo lugar, essa cooperação federativa não pode ocorrer apenas em momentos de crise. A cooperação federativa tem que ocorrer permanentemente, antes das crises. E a cooperação federativa não se esgota no mero repasse de recursos. É claro que eu luto todos os dias para conseguir mais recursos para o nosso sistema. Luto todos os dias para aprovar a lei de vocês, da Polícia Penal Federal, que é fundamental para a estruturação e a regulação das polícias penais nos estados. E nós vamos conseguir, juntos. Amém. Rezar e orar ajuda. Vocês incorporam os que forem católicos, façam como eu, botem mais um santo junto. Os que não forem também, orem para o Deus da sua convicção religiosa. Ora, por que nós precisamos de mais recursos? Porque vocês sabem que o FUNPEN está com uma tendência declinante na alocação de recursos. Nós estamos agora com estudo avançado para a abertura de uma nova penitenciária federal no Brasil. Por que isto? Porque elas estão superlotadas? Não, é porque elas são cada vez mais demandadas. E nós temos como diretriz atender sempre os pedidos dos estados em relação a vagas no sistema penitenciário federal. Todas as senhoras e senhores sabem, contudo, que isso não depende apenas de uma decisão administrativa, também jurisdicional, também judicial. Ocorre que, ao informar aos estados que nós estamos em vias de, em 2024, abrir mais uma penitenciária federal, alguém começou a fazer conta dizendo de onde sairá o dinheiro? Exatamente do cobertor curto do FUNPEN. Mas nós temos, amigos e amigas, com a transparência absoluta com que eu sempre trato os temas de interesse público, um problema, um paradoxo. Nós precisamos de mais dinheiro, porém temos dinheiro. E como é que eu me dirijo ao Congresso Nacional, ou ao querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para dizer, me dê dinheiro, se nos mecanismos de cooperação federativa, e aqui não responsabilizo os estados, a responsabilidade é estrutural de décadas. Nós temos dinheiro empossado. Só do Fundo Nacional de Segurança Pública nós estamos chegando perto de 3 bilhões de reais. Repassados ou disponibilizados a projetos estaduais e não executados. Não culpo os estados. Não. Os secretários que assumiram agora, recentemente, já herdaram uma situação em que, nesse ministério, tanto em relação ao FUNPEN quanto em relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública, se praticava uma política de fingir que estava dando dinheiro. Se dava com uma mão e se criava tantas amarras que era quase impossível alcançar o dinheiro. Eu vivi isso do outro lado. Eu fui governador. E ficava cobrando do Murilo, gaste o dinheiro aí, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou do secretário Jefferson, meu irmãozinho, gaste o dinheiro. Ele dizia, a gente está tentando. Então, foi prioridade, tem sido prioridade nesse ano de 2023, conseguir gastar o dinheiro, tanto do FUNPEN quanto do Fundo Nacional de Segurança Pública. Porque essa é uma medida imprescindível
para nós fortalecermos a cooperação federativa. E 2024, mais ainda. Nós vamos fazer a avaliação agora e vamos ver onde tem dinheiro e vamos, se necessário, mudar a lei para garantir que esse dinheiro flua. Porque senão a gente não vai conseguir ampliar em algum momento a alocação de recursos para tema tão primacial. A Força Nacional Penal hoje estruturada, a Força Penal Nacional, ela é mais ampla do que a FETIP, porque ela vai institucionalizar, na verdade, hoje se institucionalizam, mecanismos de parceria que têm se revelado exitosos. Nós vamos agora colocar como prioridade a compra de equipamentos que localizam celulares nos presídios. Porque onde esses equipamentos vão, o resultado é espantoso, no sentido de localização e apreensão de celulares. Então, eu já disse para o doutor Velasco, e o presidente Lula colocou no decreto da GLO. GLO é uma coisa interessante. Passa um ano pedindo, quando o presidente decreta, dizem que está errado. Por quê? Porque queriam GLO para fazer demagogia? Para dar tiro e fingir que estão trabalhando? Não, comigo não. Enquanto eu estiver aqui, as coisas são sérias. E nós fizemos uma GLO, o presidente da República, eu propus. A proposta foi minha e do ministro Múcio. Nós propusemos para ajudar aquilo que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal não conseguem fazer, num quadro que a senhora conhece tão bem, por conta de limitações de efetivo. Hoje eu li um desses teóricos dizendo, faz concurso. Eu acho uma grande ideia. Só que um concurso demora 2 anos. E depois tem que pagar o salário. Minha gente, se a gente somar a PF e a PRF no país, não dá metade da Polícia do Rio de Janeiro. As Forças Armadas agora mobilizaram 3.700 homens e mulheres para nos ajudar. Isso equivale a praticamente 1/3 da Polícia Federal no país. Onde é que eu ia arrumar 3.700 profissionais nesse instante? Exatamente na GLO. Mas o decreto do presidente não trata só de GLO. É importante lê-lo. Ele trata, inclusive, da modernização tecnológica das forças de segurança. E lá está nominalmente posto Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal. Então, o doutor Velasco sabe que esse decreto do presidente da República significa uma abertura, não só para a Senapen, mas também para todo o sistema, para nós identificarmos quais são as ferramentas tecnológicas que não vão substituir as pessoas, mas que vão ajudar o trabalho mais eficiente das pessoas. Nós acreditamos, portanto, em conclusão, que aqui estamos dando mais um passo na estratégia brasileira de combate ao crime organizado. Disse no começo que, às vezes, a gente se depara com a repetição de um discurso mentiroso para ver se ele vira verdade. Um deles é que o Brasil não tem um Plano Nacional de Segurança Pública, que não existem planos. Existem, sim. Estão publicados, aprovados em lei, em decreto. Errado estaria eu se dissesse, não, eu vou rasgar tudo que existe, porque eu, por vaidade, quero dizer que eu fiz meu plano. Aí eu ia pegar um monte de papel, colocar uma capa bonita, ia colocar uma mensagem assinada por mim, e ia achar que com isso eu estava, entre aspas, entrando na história. Vã ilusão. Nós todos aqui, servidores públicos que somos, só entramos na história com resultado, não é com papel. E nós estamos hoje dando mais um passo. É um passo definitivo? Não. Simplesmente porque em política pública isso não existe. É como um jogo de futebol. Qual o jogador que resolve sozinho? Ninguém. Qual a saída na educação ou na saúde que solitariamente, de per si, vão definir resultados salvadores para o Brasil? Não há.
tal ação. A mesma coisa em relação à execução penal, a mesma coisa em relação à segurança pública. Portanto, esse é um passo importante, e eu quero agradecer à Senapen, agradecer ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, agradecer ao Conselho que congrega os secretários estaduais, porque nós temos um bom clima de trabalho. Principal conquista desse ano de 2023 é esta: estabelecer condições institucionais boas para a gente avançar juntos. Vocês têm, os estados têm 99,5% praticamente dos presos no Brasil. Talvez até um pouco mais. Eu nunca fiz a conta se é 99,5% ou 99,9%. Mas o certo é que acima de 99% dos presos, das presas, aqueles que estão cumprindo penas privativas de liberdade, estão no sistema estadual. Então, nós não podemos cuidar só do sistema federal. Nós estamos fazendo a política nacional. Agora, a política nacional em uma federação só se faz dialogando. Eu não mando em vocês. Eu não mando nos governadores. Nem quero. O Velasco tampouco manda nos secretários. E vice-versa. Nós somos iguais. Em uma federação, a União não é maior do que os estados ou o estado maior do que os municípios. Nós só temos divisão e diferenciação de competências. É assim que a Constituição estrutura o federalismo. E por isso eu quero agradecer muito a abertura de todos os estados que conosco estão dialogando, conosco querem trabalhar, porque esse é o caminho que o Brasil precisa. Olhar a prioridade, pactuar metas, colocar as convergências à frente das divergências e avançar. Nós estamos avançando. Esse ato de hoje é mais uma prova. Muito obrigado a todos vocês.